Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vim trazer mais um vídeo aqui para vocês, para quem está chegando agora no canal. Esse canal é onde eu vou documentar um pouco da minha rotina, das minhas metas, dos meus objetivos. Vou começar a trazer para vocês a minha carteira de investimento, meus aportes, também os meus objetivos de investimento. Vou fazer como se fosse uma minissérie aqui para vocês, para ir alcançando cada objetivo e para ficar registrado aqui também, para ficar acompanhando. Então, de sair de R$ 50 de investimento até minha liberdade financeira. Então, faz um pouco mais de um ano que eu estou investindo e eu vou começar a documentar um pouco para vocês. Já tem um vídeo no canal sobre o meu primeiro ano de investimento, como que foi, se valeu a pena. Então, para ti que não viu ainda, eu aconselho a acessar ali o canal e dar uma olhadinha nesse vídeo que é bem bacana. Quero agradecer também a todos que comentaram ali no vídeo anterior. Muito bacana, me motiva bastante também a trazer um pouco dessa minha rotina aqui para vocês. Então, o assunto de hoje é algumas dicas que eu aprendi que me ajudaram a nunca mais ficar sem dinheiro. Então, ninguém gosta de ficar sem dinheiro, né? Dinheiro hoje a gente precisa para tudo, para qualidade de vida, para saúde, para tudo a gente precisa de dinheiro. Então eu vivia numa rotina que eu recebia o meu salário, no mesmo dia eu já acabava todo o meu salário, pagava as contas e o restante do mês era cartão de crédito e cheque especial. E sei que muitas pessoas vivem a mesma situação, então era algo que eu não estava contente, ninguém gosta disso, né? E eu resolvi mudar de vida. E antes de tudo, eu quero começar lendo uma introdução aqui para vocês desse livro, que é Mais Esperto que o Diabo. Uma introdução bem rápida. Essa introdução ela foi feita pelo Thiago Nigro, que seria assim: já parou para pensar por que sabemos o que deve ser feito, mas ainda assim insistimos em não fazer? Trabalho profissionalmente com investimento há muitos anos e as dúvidas são sempre as mesmas. O que as pessoas não percebem é que as soluções também. Ele cita o exemplo aqui de corpo. Você gostaria de ter um corpo melhor? Quem não gostaria, né? Pois bem, 99% da população também. Você sabe o que é preciso para ter um corpo melhor? Aposto que sim. Basicamente é comer bem, cuidar do seu corpo. Assim como você, todos sabemos o que é preciso, mas preferimos não fazer. Aliás, não é questão de preferência, é um jogo de dominação. Ou você domina sua mente, ou ela te domina. E é exatamente isso que eu vivia, né? Eu sabia o que era preciso para eu não ficar sem dinheiro, mas eu não fazia. Como ele citou o exemplo aqui do corpo, muitas pessoas querem emagrecer. Sabe o que é preciso? Fazer atividade física e se alimentar melhor. Então são coisas que a gente sabe e muitas vezes a gente não faz. Entende? Então são pequenos detalhes. Então, por exemplo, antes eu sempre pensava, eu vou começar a investir. Eu vou começar a investir, mas agora não, que eu não tenho dinheiro. Sempre pensava assim, não tenho dinheiro. E eu comecei a aplicar algumas coisas, porque eu comecei a ler livros, assistir séries também, que eu gosto bastante, minisséries sobre educação financeira. E todos eles trazem os mesmos assuntos, Então, eu já sabia aquilo, mas eu insisti em não fazer. Então, acabei colocando em prática essas questões. Então, primeiro o exemplo que eu vou dar aqui para vocês, tá? Que seria até numa série que eu vi também, depois de já aplicar isso, eu vi numa série, achei bem bacana, que é a série Como Ser Rico. É uma série bem bacana, recomendo vocês assistir, acho que é uma minissérie. É bem curta, mas te prende, é muito bom. Que ele ajuda as pessoas a terem a sua vida rica. Porque tu ser rico não significa ter 1 milhão, 10 milhões, mas cada um tem a sua vida rica, né? Tem algumas pessoas que querem ter a liberdade financeira, de não precisar trabalhar, viver de investimentos. Tem outras pessoas que é um cargo em específico, conquistar a casa própria. Até peço para vocês pausar esse vídeo e refletir uns 2 minutos sobre qual que é a sua vida rica. Já parou para pensar?
qual que é a vida rica. E depois que você refletir, traçar o que você precisa fazer para chegar nessa vida rica. E vida rica não é só questão de futuro daqui a alguns anos. Não é, por exemplo, viver de investimento, não precisar depender de INSS. Mas também objetivos a curto prazo também. Por exemplo, um casamento, quero me casar. Então traçar bem os seus objetivos, porque sem uma meta é difícil, né? Precisa ter uma meta para iniciar, para saber para onde você está indo. Então eu tinha essas metas, mas eu não aplicava nada para conseguir alcançar essas metas. Então, o primeiro de tudo, que foi até citado ali na série, ele falou que ia dar uma ferramenta para auxiliar a como ficar rico. E eu fiquei muito curioso, que ferramenta é essa? Será que é uma ferramenta de alguma renda extra? O que pode ser? E é uma ferramenta que citam em todos os livros de finanças que eu li, que é o quê? Controle seus gastos. Na série, a ferramenta é uma planilha para te controlar tudo que tu gasta. Exemplo, eu sempre usava a desculpa de que eu não tenho dinheiro para investir. Eu comecei a anotar todos os meus gastos e eu fui ver, eu tinha gastos desnecessários. Exemplo, no trajeto para o trabalho, eu sempre comprava um pacotinho de bala assim de R$3, que para muitos R$3 não faz diferença, mas eu comprava literalmente todos os dias. Eu fui ver quanto eu gastava mais de R$80. Além de estar prejudicando os meus dentes, também estava prejudicando o meu financeiro. Porque eu falava que eu não tinha dinheiro para investir, mas hoje, a partir de R$1, a gente consegue investir. Tem investimentos com R$10, então hoje não é questão de valor, com R$1 você consegue investir. Então, independente do valor, o importante é começar para pegar consistência, que foi assim que eu comecei. Então, a primeira coisa é isso, é controlar seus gastos, anotar tudo. Muitas pessoas acham que sabe quais são os gastos. Eu gasto com aluguel, água, luz, internet, cartão de crédito. Mas não anota o lanche no final de semana, não conta como gasto, não conta a ida ali no mercado para comprar um energético, entendeu? Então essas coisas fazem diferença. E isso me ajudou muito a começar a investir, porque eu tinha muitos gastos desnecessários. Segundo ponto, que é pague-se primeiro. Sempre que receber o salário, eu comecei a pagar o eu do futuro, como se fosse um boleto. Eu mando ele para minha conta de investimento, faço meus investimentos, é a conta que eu tenho comigo do futuro, para o meu objetivo do futuro. Então, no começo eu pensava, mas se eu pagar primeiro o eu do futuro, vai faltar para alguma conta? Não está fechando, não vai bater esse cálculo. Por isso que é importante você controlar os seus gastos. Então, voltando ali pro primeiro assunto, né, que é o controle seus gastos. Você controlando os seus gastos, você consegue se pagar primeiro. Foi assim que funcionou para mim. Entendo que tem algumas pessoas que hoje recebem salário mínimo e é complicado, né? Então é complicado, qualquer valor ali faz diferença. Até R$50 que for investir vai fazer diferença. Aí que entra a questão, a terceira lição que me ajudou muito também, que conta também em todos os livros, que é o quê? Renda extra. Salário não está sendo suficiente, ou às vezes também até está sendo suficiente. Mas quem não gosta de mais dinheiro? Então, renda extra me ajudou muito, principalmente a investir, aumentar meus aportes, porque quando eu comecei a investir, eu me propus a investir todos os meses, independente do valor, se era 10, R$50, independente do valor, eu não ia ficar um mês sem investir. Mas eu tinha dívidas, ainda tenho algumas contas, então o salário não seria suficiente, eu queria aumentar meus aportes, eu não queria continuar com os mesmos aportes. E assim como futuramente também, cada vez eu quero aumentar mais meus aportes. Então, renda extra me ajudou muito nisso. E também em questão de outros objetivos. Através de renda extra eu consegui realizar viagens para lugares que eu queria, consegui comprar, adquirir bens que eu queria também.
Então não é porque você tem planos a longo prazo que você não pode conquistar outros desejos. Por isso que a renda extra ela é muito importante para isso, porque ela vai te ajudar. Então com a renda extra ali eu consigo, já é mais uma reserva que eu tenho do mês. Eu estou montando minha reserva de emergência, mas eu tenho também uma reserva mensal, que é um valor que eu deixo reservado todo mês para caso apareça algum imprevisto. Então a renda extra foi muito importante nessa questão. Então, independente de qual renda seja, se é uma renda online, independente, mas é muito importante ter mais de uma fonte de renda, porque hoje é complicado, as coisas elas estão ficando mais caras e a gente está trabalhando muito, a gente trabalha muito e as coisas aumentam cada dia mais de preço, então é muito importante ter uma renda extra. E o último ponto que eu quero trazer aqui para vocês seria colocar o dinheiro para trabalhar. Não só a gente trabalhar pelo dinheiro, mas sim colocar o dinheiro para trabalhar para nós. Como eu falei um pouco atrás ali, hoje a partir de R$ 1 você consegue investir. Então estudar, adquirir conhecimento, tem muito conteúdo ali na internet gratuito para vocês aprenderem. Então, independente do valor, tá? Colocar o dinheiro trabalhar para vocês, porque isso a longo prazo vai ajudar muito, tá? Porque não basta só você pegar agora todos os pontos que eu trouxe aqui, controlar os gastos de vocês, vão se pagar primeiro, vão ter renda extra, mas vão deixar o dinheiro guardado numa conta corrente onde não rende nada, por exemplo, ou embaixo do colchão. O dinheiro cada dia ele se desvaloriza. Então tu tem que colocar ele trabalhar para você, para ele trabalhar acima da inflação, para esse dinheiro não se desvalorizar e também para ter um rendimento. Hoje tem diversos investimentos, tem a renda fixa, que está bem alta, a taxa Selic, né? Então está rendendo bem. Tem fundos imobiliários, tem cotas ali abaixo de R$ 10. Enfim, tem diversos investimentos, basta somente estudar. Estudar, ver o que tu te identifica. Não adianta pesquisar no YouTube o melhor investimento, porque é muito relativo. Cada um tem o investimento que se identifica. Então, basicamente, foram esses pontos que me ajudaram muito e, graças a Deus, hoje eu não fico sem dinheiro. Hoje eu sempre tenho, acontece algum imprevisto, eu sempre tenho algo. Agora, por exemplo, eu fiquei bem ruim, fiquei doente quase 2 semanas, tive que gastar bastante ali com medicamentos. Eu tinha um valor guardado ali, não foi algo que me pegou de surpresa. Não precisei parcelar em cartão de crédito, entende? Então, uma reserva ali, essa reserva que eu guardo no mês, por exemplo, é uma reserva que eu guardo e nunca precisei utilizar. E sempre fecho o mês, eu envio para minha reserva de emergência e sempre deixo um pequeno valor ali para a reserva do mês. Então, sempre deixo ali mesmo não utilizando, mas esse mês aconteceu de utilizar. Esse mês eu precisei gastar bastante com medicamentos e tinha esse dinheiro guardado. Então, esses pontos que eu queria trazer para vocês que me ajudaram bastante. Só relembrando aqui, então, o primeiro é controlar todos os gastos, independente se for com uma bala, um chiclete, um celular, independente, anotar todos os gastos. Segundo, pagar-se primeiro. Essa é uma questão que de início ela é um pouco complicada, né? Porque pode ter muita conta ali e não conseguir fazer isso de imediato, mas já ficar com esse objetivo, que é começar a se pagar primeiro. Terceiro, renda extra, muito importante. Além de te trazer mais dinheiro, te trazer mais qualidade de vida. E o quarto ponto, colocar esse dinheiro para trabalhar para você, para ele ficar rendendo e vai virar uma bola de neve ali com o tempo. E uma dica extra aqui que eu trago também para vocês, que tem objetivos principalmente de longo prazo, que é um ponto que a gente não deve esquecer, que é cuidar também da nossa saúde. Se eu quero viver de investimentos futuramente, estou pensando no futuro,
eu tenho que cuidar da minha saúde. Então fazer alguma atividade física, que é muito importante para a saúde. Hoje eu e minha namorada, a gente faz musculação e Muay Thai. A gente faz 6 vezes na semana e é algo que a gente gosta. A gente não consegue ficar sem. É algo que se a gente fica um dia sem ir ali durante a semana, é algo que muda totalmente a rotina. Até para trabalhar, às vezes, a gente tá cansado, irritado, estressado ali com o trabalho, e treinar algo que alivia a gente, que foi fundamental também nesse meu processo. Então, o que eu queria trazer para vocês hoje era isso. Essas foram as dicas que me ajudaram. Não teve nada de mirabolante, não fiz meditação, nada. Eu apliquei somente, foram essas 4 passos que eu passei para você, 5 com cuidar da saúde, e é algo que eu vi um retorno muito grande. Então, tenho certeza que um desses pontos, pelo menos, vai ser útil para vocês. Espero que tenham gostado. Quiser deixar alguma sugestão aqui de vídeo, ou também comentar, pode deixar aí embaixo. Deixar o like também, que é importante, me motiva bastante a estar postando mais conteúdos. E agora, daqui a algumas semanas, eu vou começar já a trazer minha carteira para vocês, tá? Tô me organizando para poder trazer um conteúdo bacana, começar a trazer todos os meus aportes mensais, talvez até semanais, que eu costumo fazer aportes semanais, eu posso trazer toda semana aqui para vocês, tá? Então agradeço mais uma vez, e se quiser inscrever no meu canal, tá muito importante aqui para mim, e obrigado e até a próxima.